Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã de luz, para que nós possamos absorver as melhores vibrações que o Pai nos envia. E hoje, encerrando este capítulo, nós vamos ler Felicidade da Prece. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem e vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abra os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubessem qual grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estáis com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres homens desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos, que harmonia já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicados do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida entre ela, por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante, é o manancial em que orando se bebe. Doçurosas vozes inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma. Se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, a namorada de seu pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Jesus, querido Mestre, que nesta hora sublime do amanhecer do dia, possamos sentir o valor da nossa oração, nesta comunhão perfeita que desejamos buscar com os nossos amigos espirituais, benfeitores que levam as nossas rogativas, nossos agradecimentos até Jesus, e que a paz inefável do seu amor, Senhor, sustente-nos hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, só podia ser Santo Agostinho encerrando este capítulo sobre a prece, que sinto acanhada em fazer qualquer comentário sobre esse texto, Felicidade da Prece,
trazida por esse Espírito tão glorioso, e que nós sabemos que ele retrata a prece como um hino de amor, como um orvalho divino que nos envolve, que faz calar, muitas vezes, as nossas iniquidades, convidando-nos a refletir que a prece é primogênita da fé. E é ela que nos encaminha para a senda que conduz a Deus. É o meu momento íntimo, no meu recolhimento, na solidão do meu espírito, muitas vezes estamos com Deus, para que a gente possa compreender a alegria que nós sentimos de dialogar com os espíritos amigos, na sinceridade do nosso pensamento, como nós fôssemos também os apóstolos de Jesus nesta hora que a humanidade precisa tanto de nós. Que os nossos pensamentos estejam alinhados ao bem, para que aprendamos a desprender da matéria, que muitas vezes tem nos desviado, nos arrastado, por justamente não conhecer tudo aquilo que o Senhor nos oferece. E hoje eu venho convidá-los a analisar na intimidade do nosso pensamento como nós pedimos, o que pede. Porque o capítulo vai nos mostrar: pedi e obtereis. O que temos pedido, amigos? E nós vamos ver que João, no capítulo 16, versículo 24, ele nos diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus. Então, se nós nada pedimos em nome de Jesus, nós podemos pedir para que a abundância do seu amor, das suas vibrações, sustente o nosso espírito ainda tão frágil. Nós precisamos ver que ao nosso lado, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós encontramos tantas pessoas desencantadas da oração. Não acreditam, porque a sua oração está ligado ao pensamento do homem e não na magnitude divina que nós temos que viver para buscar esse conhecimento e guardar nosso coração, os tesouros que a prece nos oferece. Então, nós vamos ver que a nossa prece deve retratar verdadeiramente o nosso pensamento, a nossa intenção. Em muitos lugares, nós encontramos criaturas que não têm mais, já estão desencantados com a oração. Por quê? Porque muitas vezes pedem aquilo que não podem receber. São as aspirações materialistas. Esquecemos que nós estamos sob a tutela divina e sob as leis do amor, a lei de justiça, a lei de caridade. E Jesus, nós podemos ver que ele não prometeu a resposta do céu aos que pedissem no seu nome. Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo. Outras vezes, porque tivemos tantas situações imprevistas durante a nossa caminhada. Amigos, queridos irmãos, ninguém está desamparado. A presença de Deus em nossa vida é constante, porque nós temos em nós o germe divino, a essência desse amor. Jesus nos falou muitas vezes que nas horas de nossas dores, dos nossos equívocos, ele nos ensinou que nós deveríamos buscá-lo, pedir em seu nome, porque tudo aquilo que nós deveríamos bater no seu coração, ele poderia nos ajudar. Muitas vezes não resolver aquilo que nós queremos, porque os espíritos superiores sabem das nossas fragilidades, mas ele vai nos auxiliar a tomarmos consciência daquela rogativa,
para que sintamos verdadeiramente se é o que nós precisamos. Se for o que nós precisamos, podem ter certeza, há uma manifestação espiritual dentro de nós, que vai nos alegrar, que nos traz a mansuetude e nos promove a felicidade da prece. Então, tudo aquilo que eu peço, que eu suplico em nome de Jesus, não pode estar ligado às vaidades do mundo, porque isto é reclamar de tudo aquilo que estamos vivendo sem compreender as virtudes que cada um carrega dentro de si. Nós precisamos entender que é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Nós não podemos, mas em nós podemos pedir, em nome de Jesus, e aceitar a vontade sábia e amorosa deste Mestre, que a todo instante entrega ao nosso coração aquilo que nos é dado com amor, que nos é concedido, para que possamos compreender o que verdadeiramente necessitamos. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Então, nós vamos ver, meu convite hoje é que cada um analise qual é a substância de sua prece, para que nós possamos refletir como nós temos pedido, o que temos pedido, o que nos causa alegria. E em nome de Jesus, nós vamos ver que nós não podemos viver abatidos, desanimados, porque todas as vezes que eu dialogo com Jesus, com os espíritos amigos, nós somos amparados, nós somos fortalecidos. E Santo Agostinho nos diz: avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes do anjo. Tenha persistência. Vamos articular no nosso pensamento aquilo que verdadeiramente o nosso sentimento conclama. Que harmonia já não são os ruídos confusos e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicada do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Todos os espíritos, em todas a sua categoria e condição, aqueles que estão mais próximos de nós, vão acolher as nossas preces e vão passar para aqueles espíritos que estão em outra condição. E esses nossos irmãos farão com que as nossas rogativas sinceras, que saem do âmago do coração, cheguem até Jesus. E nossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida de que tudo aquilo que nós queremos será nos dado imediatamente. Todos nós vamos conversar, sentir pelos poros da clarividência do Espírito, pela oração que nos faz mais forte. Então, nós temos que ver que muitas vezes nós estamos agindo de forma que nós não estamos compreendendo. E Santo Agostinho diz: dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Muitas vezes, a prece nos alimenta, a prece nos sustenta, a prece nos faz ligar e religar com Deus, o nosso Pai. E aí ele mostra, sem mesclas de desejos carnais, nunca peçamos as coisas de ordem material, porque a ordem material ela está ligada às nossas decisões, ao nosso livre-arbítrio. Então, nós temos que compreender que nós todos trazemos um planejamento reencarnatório, que deve ser compreendido e aceito. E aí ele fala: carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhe perpassam na alma.
se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Nós sabemos que Jesus nos deu esse exemplo de amor, de abnegação. E o que nós fizemos? Levamos até o Gólgota. Então, é por isso que ele nos convida para que a gente possa carregar a nossa cruz. A nossa cruz é muito mais suave do que nós, o peso que estamos dando para ela. Porque Jesus falou que o fardo era suave e o jugo era leve. Por isso, Jesus caminhou até o Gólgota para mostrar a todos nós, nas suas doces emoções, o quanto o peso do madeiro infamante era para ele importante, mesmo que os pés estejam sangrando, mesmo que os nossos joelhos estejam desconjuntados. É preciso aprender a amar, é preciso usar da caridade, é preciso servir. E nós vamos ver que Jesus, que vive hoje no mundo dos espíritos, na pátria celestial, como governador do planeta, olha por nós, porque ele sabe quem somos. Ele reconhece a nossa pequenez. Então, observemos como nós pedimos. E nós precisamos pedir aquilo que abastece o espírito, que fortalece o nosso ser e que nos dá cada dia mais o necessário. Por isso que todo o nosso desejo deve ser uma rogativa, endereçado às forças superiores que governam nossa vida. E essa oração, quando ela é entendida, ela também passa a ser atendida por aqueles espíritos que nos amparam, que olham por nós. E aí nós vamos lembrar daquela passagem de Jesus que ele nos ensinou: acharás, busque e acharás, e nós vamos achar aquilo que nós procuramos. Então, nós temos que entender que tudo aquilo que nós procuramos deve ser a felicidade, a harmonia, o equilíbrio, a sintonia do meu pensamento, do meu espírito com Jesus. E nesta hora, portanto, venho convidá-lo a todos para que nós possamos compreender o valor incondicional desse momento do passe, das nossas rogativas íntimas que eu não posso fazer por você, mas que cada um dialogue com estes espíritos que sustentam a sua fé, para que todos sejam amparados. Que o passe seja para nós um fortalecimento de novas energias. Que a água fluidifique e que sintamos agasalhados pelo amor do Mestre. E é em seu nome, Jesus, glorificando sempre o valor da gratidão, é que nós deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus.